Bom dia, bom dia. Terça-feira, seja um dia lindão. Você possa ser cheia da presença de Deus. Que seja um dia repleto de conquistas e de novidades direto do trono do céu. Vou compartilhar meu devocional com você. Atos 13:36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Ele foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Além das adversidades. Antes de ser o notável rei de Israel, Davi era aquele menino que cuidava das poucas ovelhas do seu pai. E neste lugar ele não era reconhecido pelas pessoas e nem mesmo por sua família. Pois no dia em que o profeta Samuel foi até a sua casa, o seu pai com a missão de ungir o próximo rei de Israel, seu pai Jessé apresentou ao profeta todos os seus irmãos, mas não lembrou de Davi. Só vindo a ser chamado quando Samuel questionou se todos os filhos estavam presentes. Davi era rejeitado por sua família. Ele era aquele menino esquecido no campo, cuidando de poucas ovelhas, mas que dentro de si ali possuía uma confiança inabalável em Deus. Inabalável. Por isso a Bíblia não registra Davi abalado ou paralisado pela forma como os outros tratavam-no. Mas mesmo antes de ser rei, ele já possuía a postura e a nobreza de um. E isso nos ensina muito. Não se amolde às circunstâncias ou ao que dizem a seu respeito, mas fique com as palavras que Deus diz sobre você. Mesmo que a sua vida tenha sido difícil, dolorosa demais, onde você pode ter sido rejeitado, traído e até mesmo nunca tenha sido abençoado ou ouvido um eu te amo, de quem você muito esperou, independentemente do que viveu em sua história, saiba que você é amado por Deus. E Ele tem um grande propósito para a sua vida, que vai muito e muito e muito além do que você pode sonhar. A partir de hoje, não permita mais que as suas circunstâncias limitem você, mas busque em Deus seu verdadeiro propósito. Permita que Deus troque a sua dor pela alegria, o choro pelo riso. E assim como Davi, você será preparado para vencer grandes batalhas e cumprir o seu propósito nessa geração. Uau! Deixe Deus trocar a dor por alegria, o choro pelo riso. As adversidades são trampolins para nos impulsionar e nos lançar para grandes conquistas. Vou ler de novo. As adversidades são um trampolim para nos impulsionar e nos lançar para grandes conquistas. Uau! É sobre o que temos falado, desde o começo do nosso devocional. Que é preciso que nós estejamos com as nossas raízes enraizada nele, e nada vai nos abalar a ponto de nos fazer retroceder ou nos fazer desanimar, Davi era um garoto. Eu acho muito interessante porque Jessé, o pai de Davi, pede para ele levar comida para os irmãos que estão lá na batalha contra o Golias. Creio que há alguns dias já Golias estava ali com a sua prepotência e sua arrogância, provocando o exército de Israel, e Davi chega. Vocês podem imaginar, eu sou muito lúdica por causa do convívio das crianças e a minha imaginação já flui de uma maneira incrível. As palavras se tornam imagens de maneira muito simples,
E eu imagino Davi chegando todo de boa. Porque ele era de boa. Aquele que Cristo e o Espírito Santo prevalecem em sua vida é uma pessoa que vive em paz, que vive sem ter a necessidade de gerar conflitos com os outros. Porque Davi podia muito bem: meu pai não me ama mesmo, meus irmãos não gostam muito de mim mesmo, eu não vou lá não levar essa comida para eles. Mas ele era aliançado em obediência, né? E aí quando ele viu aquele Golias lá, o Espírito Santo de Deus deve ter falado com ele, é óbvio. Eu disse: vai lá, você é capaz, você é valente. Ele é pequeno mediante a você e ao seu Deus. É isso que o nosso Pai fala com a gente todos os dias. Vai lá. Todos os dias o Senhor, diante das nossas adversidades e dificuldades, o Espírito Santo está ali. Ei, isso aí é pequeno para você, porque o Deus que cuida de você, o Deus que é o seu Pai, Ele é muito além dessa dificuldade, dessa dor, desse luto, dessa vida financeira estável, dessa instabilidade profissional. Ei, isso é pequeno para você, porque você é forte e corajoso. Você é capaz, você é determinado, você é filho do dono do ouro e da prata. Você tem o DNA de Deus em você. Você tem direito à herança do seu Pai. Você tem as características dele enraizado em você. Creia nisso, só vai. Ei, voa. É isso que o Senhor fala pra gente todos os dias, em todos os momentos. Mas os nossos ouvidos estão tão tampados com as vozes, com o barulho das circunstâncias, que a gente não ouve. E Davi era simples e humilde. Ele já tinha detonado ursos e leões, cuidando das ovelhas dele. É ali. Ele só se posicionou diante daquilo que Deus falou para que ele fizesse, sapecou uma pedra no Golias e tchau, Golias. Isso foi um marco para a nossa história. E até hoje a gente fala sobre isso. Porque no mundo natural é impossível. Dizem que Golias tinha quase 3 metros de altura. Daí tu imagina para um garoto franzino, como diz que Davi era. E o meu pai, ele dizia que um bom homem a gente conhece pelo nome. E foi o papai que escolheu o nome do Davi. Ele primeiro queria que ele se chamasse Aristóteles Neto. Foi muito engraçado esse dia da escolha do nome do Davi. Estávamos todos ali na sala e ele pediu que fosse Aristóteles Neto, porque o nome do avô do meu pai também era Aristóteles. E eu até me arrependo de não ter colocado, sabe? O Davi tem o DNA de Aristóteles, um garoto inteligentíssimo, um cientista, um estudioso. E aí eu falei, o Júnior, meu irmão, é Aristóteles também. E ele disse: não, pai, por favor, não deixe que o Davi passe aquilo que eu passei na escola. E aí ele escolheu o Davi. E o Davi, ele é empoderado também por essa força e essa determinação de Davi. Ele tem um coração alinhado com Deus. Eu tenho certeza que ele tem um lugar cativo na presença do Senhor. E que sejamos assim também como Davi. Que Deus possa dizer sobre nós: filho amado em quem eu tenho prazer. Que Deus possa se alegrar da nossa presença e que as nossas ações e principalmente as nossas reações possam alegrar o coração do Pai. Mas que você esteja posicionado neste lugar de filho, onde as adversidades, as dificuldades, as dores, as inconstâncias, as faltas não determinem quem você é e não te limitem aonde você pode chegar. Que você possa ter o seu olhar voltado para o horizonte, para o alvo, que é Cristo. E Ele venceu esse mundo tão doidão. Então nós também somos capazes. Que você possa se posicionar neste lugar de que
o que fala verdadeiramente sobre você e sobre quem você é, o que o teu Pai, Deus, pensa sobre você. E a vontade dele para mim, para você, é boa, agradável e perfeita. Ela é muito além do que aquilo que a gente possa imaginar. Eu sonho em ser uma fonoaudióloga de renome e uma profissional capacitada e preparada para ser instrumento do Senhor no meu trabalho. Ei, mas Deus pensa muito mais além do que isso. Muito mais além. E é isso que Ele pensa sobre você. Na sua vida emocional, familiar, conjugal, profissional. E em todas as facetas da sua vida, sabe? Mas para que isso aconteça, para que você seja empoderado, talvez essa é uma palavra do momento, né? Empoderado, é cheio do poder, mas é o poder de Deus em você. Você precisa estar conectado com Ele. Você precisa gerar esse relacionamento com o seu Pai. Você precisa abrir mão do seu orgulho e dizer para Ele todos os dias: ei, Pai, tá difícil, tá pancada, não tô conseguindo sozinho, me ajuda, me orienta, me guia, me aconselha. Ei, Espírito Santo, me consola e me conforta, me direciona, porque tá pancada. E é um dia de cada vez. E é um dia de cada vez. Senhor, me perdoa porque ontem eu não fui tão legal como eu deveria ser. Ontem eu fui jogar um vôlei e eu fui tão deselegante com um colega do vôlei, sabe? E quando eu cheguei em casa e fui fazer a minha oração à noite, eu fiquei muito constrangida e eu mandei uma mensagem para ele, pedi perdão, pedi desculpa pela forma que eu falei, que eu fui arrogante, eu fui ignorante, eu fui mal educada, eu fui mal-humorada, eu fui desagradabilíssima. Isso não é quem a Estela é de verdade, a Estela, filha de Deus, paciente, amorosa. Não é? Mas a natureza real da Estela é assim. Ela é tudo isso aí que eu acabei de falar negativamente. E aí o meu colega, com a maestria de Cristo, disse: relaxa, Estelinha, isso é do jogo. Eu digo: não, isso não é do jogo, isso não pode acontecer, eu não aceito que isso aconteça. Eu não aceito que essa minha reação mediante a um confronto, mediante a uma situação de desgaste, eu reaja dessa forma, não. Eu não quero e eu não posso reagir desse jeito, me desculpe. Entende? Então que nessa terça-feira, nessa semana linda que está começando, nesse dia está começando a amanhecer ali, você possa perceber a oportunidade que o Senhor está nos dando para recomeçar, reiniciar, para restabelecer essa relação com Ele, para reconectarmos com Ele, para que as nossas raízes sejam alimentadas e sejam fortalecidas na fonte maior que é o nosso Deus Pai. Pense nisso. Seja parecido com Jesus. Busque cada dia aperfeiçoar uma dificuldade que você tem, que você conhece. Liste-as. Vai dar certo. É só você decidir que quer que dê certo. Corra atrás dos seus sonhos. Não pare, não desanime, não retroceda. Se aliancie, se conecte com pessoas que impulsionam você, que seja um trampolim para você, que seja um arqueiro onde você, sendo a flecha, vai voar e ir mais longe. Que você se posicione neste lugar de sentar à mesa com pessoas que são tão extraordinárias a ponto de se alegrarem com o teu sucesso, com as tuas conquistas. E vai dar tudo certo. Excelente dia para você. Shalom.